programa especial do mês do Mentoria. Ele realmente é um programa que há muito tempo estou fazendo. Vai fazer um ano esse ano que nós já falamos desse assunto, né, Ju? 8 anos? Não, ano passado nós falamos também, né? A última vez que nós fizemos fez em torno disso daqui. 8 anos que a gente aborda esse assunto e pelo jeito nós vamos abordar por muito tempo. Aliás, já vim preparado para isso, né? Todo jovem pensando nisso, porque o assunto é esse e esses são os nossos convidados. A inteligência artificial vem se consolidando como uma das principais forças de transformação da sociedade contemporânea. Presente em processos produtivos, no ambiente educacional, no setor financeiro, na indústria, na saúde e na comunicação, essa tecnologia já influencia decisões, comportamentos e a forma como nos relacionamos com o trabalho e com o conhecimento. Mais do que uma inovação tecnológica, a inteligência artificial representa uma mudança estrutural, com impactos diretos na economia, na formação profissional e nas relações sociais. Diante desse cenário, surgem questionamentos fundamentais. Como essa tecnologia está sendo utilizada hoje? Quais são seus limites e responsabilidades? E de que maneira pessoas, empresas e instituições podem se preparar para essa nova realidade? O programa de hoje propõe promover um debate claro, acessível e aprofundado que vá além do discurso técnico e contribua para a compreensão do papel da inteligência artificial no desenvolvimento do país e na construção de uma sociedade mais eficiente, ética e inclusiva. Para falar sobre inteligência artificial, o programa Mentoria Ribeirão recebe Fernando Barra, especialista em tecnologia, inovação e inteligência artificial. Jefferson Fagundes, analista de sistemas, mentor educacional e curador de agentes de IA. Roberto Frossard, líder de tecnologias emergentes do Itaú, lidera o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú e parceiro de universidades como Stanford e MIT e empresas como OpenAI e Google DeepMind. Sandro Bonaz, CEO da Conexia Educação e Tecnologia, conselheiro e mentor de startups de tecnologia e especialista em inovação e inteligência artificial. Muito bem, vocês viram que esse programa nós fizemos 8 anos atrás, em 2018, né? Foi o primeiro programa abordando isso. Vejam só, hoje nós estamos em 2026, que a coisa começa a tomar um pouco de um formato real, muita coisa acontecendo, muita coisa evoluindo e a gente não está conseguindo mais. Quem assistiu em 2018, quando eu falava, olha, presta atenção nisso, olha, isso com certeza hoje já pode estar se dando muito bem. Nós também procuramos nesse tempo tentar entender onde que atua, onde que executa, né? E inclusive na área de educação, que é nosso foco, mas a coisa ultrapassou todos os limites possíveis. Então aqui estão meus convidados, quero agradecer aqui o Fernando Barra, que está aqui do meu lado, aliás, Fernando, muito obrigado, Fernando, tem um livro editado aqui, ele me trouxe esse livro aqui. O Fernando também é colunista, ele fala na Nova Brasil e professor, palestrante, e hoje esteve em Ribeirão Preto, quando nós estamos gravando esse programa. Ele está aqui em Ribeirão Preto para dar uma consultoria para empresas. Você atua em diversas empresas, né? Também em educação, qual é a tua especialidade nesse segmento? Quanto tempo você está atuando? Seria importante você dar uma introdução. Introdução. Vende aí, aproveita que nós vamos estar em 240 cidades, né? Que esse programa, além de passar aqui, Ribeirão, região, esse programa vai também ser no SBT, em Araçatuba, Rio Preto, Prudente, 252 cidades. Então é uma oportunidade para a gente levar isso para diversos profissionais. E um tema extremamente relevante. O teu primeiro programa falando de IA foi em 2018, eu trabalho com inteligência artificial desde 2015. A primeira inteligência artificial que chegou para o mercado corporativo chama-se IBM Watson. Quem criou foi a IBM, e eu trabalhei por 16 anos na IBM. A primeira versão saiu no ano de 2011, lá nos Estados Unidos, e em 2015 chegou aqui no Brasil
com o primeiro cliente que foi o Bradesco. Foi um primeiro projeto que existe até hoje, chamado BIA, e eu trabalhei por 16 anos na IBM, sempre em inteligência artificial, software, dados e analytics, até 2022, quando eu saí, e hoje eu trabalho com consultoria e treinamento para as empresas. Hoje é consultoria e treinamento de empresas. Palestras, consultorias e treinamentos. Você mata em todos os segmentos, você não tem nenhum Independente específico. do segmento. Por falar em Bradesco, como chamar o teu concorrente, que é o Roberto Frozar. Frozar, tem que falar em carioca, Roberto? Seja bem-vindo, obrigado por você estar com a gente aí, viu? Obrigado a você, Shane. O Roberto, ele é líder de tecnologia emergente do Itaú. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho que eles estão fazendo no Itaú. Fui lá, inclusive, para conversar, viu, Santo? Para tentar uma parceria, alguma coisa para a gente fazer, porque eles estão fazendo uma coisa além do que a gente imagina. O número de profissionais que eles estão envolvidos nisso é muito grande. Inclusive, o Roberto era para ele estar hoje no Vale do Silício, né? Fala um pouquinho o que o Itaú está aprontando aí para a gente ver o que espera. Porque aqui está a Bia. Aqui vem quem? Bia, Bio, Sofia. O que nós vamos ter de novidade aí no Itaú? Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite, Shane. Eu até pensei que esse programa ia chamar Mentoria IA, né? Que o IA no final todo mundo está se apropriando para associar tá com inteligência artificial. Você põe mentor e IA grandão. Não tem mentoria. Boa, gostei. Você põe mentor e IA, bem grandão. Aí, ó, tá vendo? Aliás, isso daí que você está chamando a atenção, engraçado, que eu estou trabalhando, atuando, inclusive o Jefferson já vai falar, o Sandro, numa cidade da educação. E a cidade da educação que a gente está passando seria envolvendo IA, como é que seria? Engenharia, ENGIA, medicina, sempre colocando IA no meio, né? É engraçado isso daí, você vê que não estamos tão fora não, viu, Sandro? Mas fala um pouquinho aí do teu trabalho, como é que você foi parar aí no Vale do Silício, o que o Itaú está promovendo dentro dessa parte de bancos, tecnologia, como é que está isso e que avanço que tem já? E quantos profissionais vocês têm hoje dentro desse segmento aí de vocês? Perfeito. Bom, eu estou no Itaú já faz uns 2 anos e meio praticamente. E, na verdade, o Itaú me resgatou do Vale, né? Eu estava morando, era o 7º país que eu estava morando, nos Estados Unidos. Eu morei na África, Espanha, em diferentes continentes. E aí, nos últimos anos, eu estava liderando dentro de outra consultoria, né? Que era parceira e concorrente da IBM ao mesmo tempo. Que é a Accenture, né? E eu liderava o time de tecnologias emergentes, onde a gente trabalhava em exploração de tecnologias como inteligência artificial, então desde 2010, etc., como computação quântica, robótica, entre outras, né? Acho que eu não vou falar aqui todas as que a gente trabalha, mas eu sempre tive um foco em explorar algo que estava muito no início e tentar aplicar isso em escala, né? Então, eu tive a oportunidade, quando eu morava a primeira vez nos Estados Unidos, em trabalhar em projetos com clientes como a NASA, como a Marvel Studios, como a Disney. E aí, o que me atraiu para vir trabalhar no Itaú, além da missão, né, de impacto no Brasil, acho que tem muito... a gente tem que ter muito orgulho de como no Brasil a gente é extremamente avançado. Quando a gente pensa numa agenda de dados, principalmente, que é a fundação da inteligência artificial, o Itaú é uma das referências no mundo, para mim, tá? Então, isso foi talvez um dos motivos de por que o Itaú está extremamente avançado. Quando a gente fala de número de cientistas de dados, né, que é uma carreira dentro do Itaú, se eu não me engano, os últimos números que a gente tem uns 450, né, cientistas de dados. Quando a gente pensa em analytics, já são mais de mil profissionais, né? Então, o trabalhar total com dados, chega a ser trabalhar 1000, com ciência. Roberto? Então, dentro de tecnologia, o Itaú tem... Eu não tenho os números exatos aqui, mas é próximo de 7.000 pessoas. E aí, eu imagino que 1/3 desse time trabalhe em domínios de dados, ou analytics, ou ciência de dados, né? Então, então tem diferente... É um espectro bastante grande, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. Então o Itaú já está partindo já
para ver qual a melhor maneira, onde que ele consegue cada vez mais automatizar e cada vez mais utilizar a inteligência artificial para poder dar melhor serviço aos clientes, é isso? Perfeito, perfeito. Já tem alguma novidade aí que você pode falar, não? Tem algo, as que estão para sair a gente não pode falar, mas as que já saíram... quero saber as que estão para sair, não as que estão. As que estão já conheço, pô. Eu posso falar de evoluções, eu sou cliente, talvez, dos que já tem. Como é que tem de novo aí, Roberto? Eu vou te ligar depois para falar. Fala o que tem de novo aí. Algo mais recente que a gente fez, né, para você ter ideia, a gente fez 750 casos de uso dentro do banco, né, esse número é público. E para o que a gente chama de client facing, que são produtos que estão na mão dos nossos clientes, um dos primeiros que a gente fez foi o Pix no WhatsApp. Né? Até a Odete Reutemann, né, para quem acompanha a novela aí, deve ter visto algumas tweets dela, né, usando o Pix no WhatsApp do Itaú. E esse projeto começou dentro de Stanford. Então, olha que curioso, a gente tinha uma hipótese, a gente trabalha muito com formato de pesquisa, então a gente trabalha com uma observação que a gente tinha, era o quanto que a IA ia mudar a maneira da gente fazer entendimento dos nossos clientes, então a gente começou a testar foto, e vídeo, e som, e áudio, né? Para tentar entender os nossos clientes. E aí, desses experimentos, saíram maneiras da gente fazer, de pagar um Pix com a foto, pagar um Pix com a voz. Com a voz, isso já tem mais de 2 anos. Exatamente. Eita, vai ter então, fraude você consegue pra falar, caraca. eu quero fazer um Pix. Porque a IA mesmo, ela já pega a voz de alguém e ela mesmo já coloca, né? Ela já sintetiza aquela voz, não é? Imagina, o cara pegar a minha voz e paga pro Sandro 1 milhão. Então, fria, não gostei não. Vem cá, você mudou com família ou foi sozinho? Eu fui com a família, Pô, eu perdi aluno então aqui? Eu perdi meus alunos em São Paulo, é verdade isso? É isso aí. Como assim, cara? Sério? Só que você não vai ter escola lá igual que você tinha aqui, pode ter certeza. Tá, João? Vamos bater no papo no decorrer do programa, tá, Roberto? Tá legal. Doutor Sandro, o que você enxergou aí? Você viu que maluquice que a coisa está caminhando? O Sandro, hoje, além de ser CEO trabalha comigo há muito tempo, e ele realmente conseguiu superar aí, quando ele foi procurar entender como é que funciona para atender pais, alunos, clientela, e se tornou um tremendo... concordo com você, viu? Dá umas palestras boas, Sandro. Sabe que o Sandro vai na prática, né? Ele consegue colocar, porque ele fala com donos de escolas, né? Ávidos para entender o que é, o pessoal não tem noção. Professores que também têm dificuldade para tentar entender, e o Sandro tem a missão de fazer com que isso seja amigável, para que tanto o professor como o pai, o diretor, o aluno, a família, consigam ter um pouco de tranquilidade, que não tem, né, Sandro? Por mais que você queira colocar, o pessoal fica um pouco seguro. Esse é o segundo ou terceiro programa que você faz comigo, não é? É o segundo. Segundo. Do primeiro para o segundo, o que você sente? Teve uma mudança com relação aos parceiros, pais, alunos? Fala um pouquinho como é que você está sentindo isso aí. Bacana. Obrigado pelo convite, um super privilégio estar junto com um timaço desse aqui, né? Então, vou aprender muito, além de poder contribuir. Eu acho que de lá para cá, Chain, o mais importante foi de que a inteligência artificial se tornou algo muito democrático, né? Então, os alunos, os professores, as famílias, hoje já têm acesso, a maior parte, são 800 milhões de pessoas que já acessam todos os dias, praticamente, essa inteligência artificial. Quantos? 800 milhões de pessoas são usuários do ChatGPT. Mas isso aonde? Globalmente. Globalmente, ou seja, 10% da população mundial. Quanto que é 10%? 10% da população global. E a possibilidade de chegar em toda a população, qual é? Grande? Então, e esse é o principal ponto que se refere à escola. A escola sempre foi o lugar onde vai promover conhecimento para as pessoas. Todo ser humano hoje, mais de 98% do ser humano passa por uma escola. Então, a escola era o berço do conhecimento, era a autoridade sobre o conhecimento.
Agora, a gente tem o ChatGPT, por exemplo, outras IAs, falando com as nossas crianças, assumindo a autoridade até da família. Então, esse é o ponto mais importante que a gente tem hoje. Quem é que tem a autoridade, o saber? Já foi a família, já foi a escola, e agora a gente tem um elemento novo à mesa, que é a inteligência artificial. E isso muda completamente o jogo. Isso pode impactar a nossa democracia, pode impactar as orientações sobre consumo, pode impactar, inclusive, o jeito de aprender. E a gente que está no mercado de escolas precisa se reinventar para continuar sendo atrativo para as crianças, mas, especialmente, podemos ajudar os pais, as famílias, a tomar decisões conscientes, a entender o que é IA, que ela não é humano. Ô Sandro, corrigir provas, que não é coisa nova, não. Já fazíamos há muito tempo, mas é o que está em evidência. Escolher questões, fazer provas, o que mais tem? Eu tenho que te mandar tudo que sai da China. Aliás, nós vamos montar uma comissão de profissionais nossos, nós vamos para lá, já estou programando a ida para lá, mas é o que eu falei para o cara de lá. Eu quero ver em loco, porque até agora tudo, não é? Teoria, tal, mostram, viu, Roberto? Mostra aqui, mas eu falei, cara, estou indo para a China, falei com um profissional de lá, mas eu queria ir nas escolas que estão utilizando. Eu quero ver isso, não quero ir ver robô, não quero passear na China, não quero fazer turismo que já conheço. Eu quero ir na escola ver o funcionamento. Lá dizem que é uma maluquice, né? Um negócio que o pessoal está usando direto. Você tem alguma informação sobre isso? Muito. Assim, em relação à produtividade para professores, isso todos os dias a gente vê notícias, os professores, a gente tem brincado isso que é o tempo de volta, né? Os professores conseguem ter os seus finais de semana, seu planejamento, com a ajuda da IA. Fazer plano de aula, fazer PowerPoint, fazer mais atividades, mais exercícios, derivar atividades para crianças que têm necessidades diferentes, são crianças neurodivergentes, que é uma demanda da sociedade, né? Com laudos diferentes, e o professor tem que criar várias provas, e ele tinha dificuldades. Agora ele pode usar a IA para fazer isso. Então, produtividade para o professor. Essa história de que dá para fazer um para cada aluno, isso é história ou é... Super verdade. Os alunos podem ter um tutor personalizado. A gente pegar as características de cada estudante, o que é que precisa ser ensinado, e, inclusive, personalizar o jeito que o estudante gosta de aprender. Os exemplos ligados, ele gosta de esporte, que exemplos a IA pode colocar em relação ao esporte, para o estudante ficar engajado. Então, tem produtividade para o professor, engajamento para o estudante, que é difícil manter o aluno concentrado em sala de aula hoje, e com a IA pode ser a reinvenção da escola, a gente conseguir trazer o aluno, reter a atenção do aluno de novo para os temas da escola. O pai e o professor, onde entram aí? E esse é um tema importante. O pai está muito preocupado com o futuro do trabalho daquela criança. Quando a gente coloca o filho numa escola, a gente está entregando para a escola a ideia de que eles vão poder criar o futuro dos nossos filhos, ou seja, que profissão ele vai poder ser no futuro. E os pais têm dúvida hoje. E aí, que profissão é essa? Que profissões vão surgir novas e quais vão ser extintas em função da IA? Então, a escola também precisa começar a resolver isto. A escola vai precisar ser menos... Você está sentindo dificuldade com professores e pais? Acho que são mais resistentes, né? São mais resistentes. Os alunos já estão usando, Chain. Sim, já usam faz tempo, né? E esse é o perigo. Se a IA chegar pela porta dos fundos, ele usa sem orientação. E a gente já viu vários casos, às vezes alunos fazendo deepfake, né? Criando imagens sexualizadas de alunas que eles pegam das redes sociais, não sabem exatamente trabalhar com a IA, usam a IA do jeito errado. Então, a escola precisa se apropriar, Chain, do tema, para ensinar o aluno a usar de maneira ética, salvar os alunos dos perigos e trazer isso para o potencial para a profissão futura, porque se ele não usar a IA na escola, ele vai ter que aprender sozinho, igual foi com as redes sociais. A escola precisa ocupar esse espaço. Aliás, está muito fácil aprender, isso é incrível. Nesse fim de ano eu fiz um vídeo de Natal, que foi muito legal, cara, impressionante. Dá para jogar de pôr no ar, aquele do fim do ano, eu vou te mandar, você coloca, é uma coisa impressionante. Eu fiquei mais jovem, mais bonito, inclusive. Né, Jefferson? Não ficou, não? Então, e olha que é difícil isso, hein? Ô, Jefferson, muito obrigado pela tua presença. Jefferson, você trabalha comigo há quanto tempo, Jefferson? Trabalhamos juntos desde 2006, 20 anos.
Fui buscar esse cara em Mato Grosso, devia ter deixado lá, não sei o que fui fazer. Mas por último eu 20 estava anos. em Florianópolis, né? Hein? Por último eu estava em Florianópolis, há 20 anos atrás no Mato Grosso do Sul, mas agora recentemente em Florianópolis. Quando o Jefferson veio para cá, foi pela tecnologia. Foi pela educação à distância via satélite. Isso, você trabalha há muito tempo com tecnologia. Exatamente. A minha formação é processamento de dados, né, e especialização em métodos e técnicas de ensino. Tenho um mestrado em produção e gestão agroindustrial, onde eu desenvolvi um programa de educação à distância via satélite lá no Mato Grosso do Sul. Depois eu fui convidado pelo Grupo SEB, através do Dr. Chaim, para compor um time para transformar o modelo satelitário dele aqui no modelo nacional de educação à distância, né? A gente ficou nesse projeto até 2013 e 2014. Então, mas continua aí, estou falando não para ela, perfeito. pode falar, fica tranquilo. Bom, mas assim, pegando uma carona aqui, primeiramente, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Dr. Chaim. Também é a segunda vez que estou aqui, né, e um prazer comparecer com essa mesa aqui, com figuras novas e bastante especializadas no tema. Pegando uma carona um pouco no que o Sandro estava falando, uma provocação, dentro do Grupo SEB a gente está tendo uma preocupação, e somos um dos primeiros grupos educacionais do Brasil, se não o primeiro, a criar um regulamento ético do uso de IA, tanto para alunos quanto para professores. E isso também levado para os pais dos alunos agora com uma certa agilidade que a gente vai ter junto com a Conexão. Um santo com essa parte de aluno-professor, eu te convidei para vir para cá com a Cláudia para vocês me ajudarem a montar essa cidade da educação, não é? Cidade de educação, onde nós vamos ter todo segmento, e hoje você ficou mais solto, eu pedi para você começar a visitar o mundo, não é? Exatamente. Você esteve nos Estados Unidos agora também, que você foi ver uma escola que eu pedi para você aperfeiçoar, e nós vamos para a China. Você já foi em outros países também. Também, já estivemos em Portugal, Espanha, Itália. A missão do Jefferson, ele ir visitar tudo que tem em termos de inovações com relação, e na prática, o que está sendo colocado, curso superior, curso de educação básica, o Sandro atua junto a todo segmento, então, na verdade, nós estamos olhando para outros negócios dentro do grupo também, não é? Sandro, a especialidade dele é educação e tal, mas ele olha também onde isso, como é que é piano de cauda de piano, sei lá, cauda longa. Onde que isso pode ser utilizado para que o próprio aluno que você falou, podemos lançar um aluno, por exemplo, os filhos aí do Roberto que estão no exterior, ele devolveria para cá, porque aí eles vão aprender lá, desaprende. Você está naquela escola dos caras lá do Vale do Silício, aquela escola que todo mundo ainda vão de saia até lá embaixo, só de homem, só de mulher. Vocês estão nessa escola aí? Você sabe que sim, e é porque se você não está nessa escola mais tradicional, é uma escola muito liberal, então não tem um foco grande, por exemplo, em ensino com inteligência artificial. Então me explica agora, por que esses caras fazem tudo isso? Lá estão os filhos dos caras lá, principais caras da tecnologia. Para os filhos dos outros, eles enchascam tecnologia à vontade, para os filhos deles vão para o tradicional, é isso mesmo? As escolas que a gente vê, por exemplo, tem vários dos CEOs, né, dessas grandes startups, das big techs. A maioria dessas escolas, eles quase que exigem não ter celular, não ter nada de tecnologia dentro das escolas, para forçar o pensamento crítico. Então, cada vez mais a gente está vendo o movimento de ter 1 ou 2 horas só de exposição a conteúdo, de maneira super densa, e o resto do dia é muito mais vivencional, de troca de experiência, mas eles podem ajudar de fazer alguma coisa manual. Só eles diminuírem de injetar também tanta porcariada na cabeça dos outros, né, Sandro? É engraçado isso, não faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É um negócio muito maluco isso aí, né? Eu, quando me falaram, não acreditei, fui lá e vi. Você vê a escola, os filhos dos caras, mas pensa numa escola arcaica, multiplica por 30. É o que eles colocam, não dá para entender. Menino não é isso. Eles vão transformar o menino para que mundo é esse, né? Então, bom, eu vou botar uma concept aí, viu? Eu estou já vendo, vou botar uma coisa, quero ver se eles vão continuar nessas escolas arcaicas aí. A hora que você colocar pensamento construtivo. E o que é pensamento construtivo para esses caras, não é? Eles botam IA para tudo que é lado. Põe não sei o quê, e na prática não é isso? É isso mesmo? É verdade isso, Roberto?
A gente está vendo que está mudando, principalmente são nas universidades. As escolas elas estão praticamente paradas no tempo, esperando o que as universidades estão fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência interna da OpenAI, e eram 24 universidades, acho que as maiores do mundo, né, estavam representadas ali. E aí eu tive a chance de participar das discussões. Eu fiz uma apresentação, inclusive, sobre a América Latina, né? E aí a gente viu o quanto que hoje é muito experimental, né? O estágio que a gente tem nas universidades é bastante... Vamos tentar esse método, e esse método, eles testam 5 alternativas para medir o resultado daqui a alguns anos, né? Daqui a 2, 3 anos. Então, e nisso a escola está ficando um pouco para trás também, porque ela vai depender do resultado do que aprenderem nas universidades. Ela tem que esperar a universidade para daqui 2, 3 anos, quando o trem já passar na cabeça deles e resolverem acordar, é isso mesmo? Eu acho que o lado da hiperpersonalização vai mudar isso drasticamente. Então, vai ser quase que a universidade de a escola de né? A gente está vendo essa criação de memórias, né? Uma das coisas que é super comum, se você usa o ChatGPT, Gemini, você tem a sua memória, né? E essa memória, ela acumula, né? Se você perguntar para o ChatGPT o que você sabe sobre mim, ele sabe muita coisa que você gostaria e que você não gostaria, né? E essa memória está sendo usada para criar hiperpersonalização. Então, um curso, um conteúdo está sendo hiperpersonalizado baseado no quanto essa IA aprende de você. Engraçado isso, né, Sandro? Que coisa maluca, né, Fernando? O que você acha disso? Isso tem se chamado de segundo cérebro. Do mesmo jeito que a calculadora e o telefone celular levaram funções cognitivas, nossa... Eu lembro quando era criança, para eu poder sair de casa, eu tinha que decorar um número de telefone celular da minha casa. Meu pai falava, ó, decora esse número, sei esse número até hoje, porque se acontecer alguma coisa, você procura um policial, fala esse número do telefone fixo que você chegava em casa. Hoje eu não sei o número do telefone celular dos meus filhos, dos meus amigos. Mas da mulher você sabe. Bom, pelo amor de Deus, de cor e salteado. Em casa, né? De cor e salteado. E a gente terceirizou essa função cognitiva para o telefone celular, terceirizou a função cognitiva da tabuada para a calculadora, e agora, num nível muito maior, a gente está terceirizando várias funções cognitivas, como pensamento crítico, de uma forma preguiçosa para a inteligência artificial. Para mim, eu acho que aqui está o grande desafio. Você colocou uma coisa, é muito fácil aprender a usar IA. É uma ferramenta simples, a gente aprende, faz um vídeo, faz... A pergunta é, o que nós precisamos aprender agora para se destacar no mercado? Eu acho que aqui tem um papel fundamental que a escola pode suprir isso, né? Não faz mais sentido eu aprender da mesma forma que eu aprendia antes, já que eu tenho esse tipo de ferramenta. Será que eu preciso decorar tanto conhecimento? Será que eu posso ter conhecimento muito mais prático? E aí, para mim, é o grande desafio que a escola básica está esperando a universidade para ver qual o caminho. Ninguém ainda sabe dizer mas aqui o que no precisa Brasil, ensinar. Não, desculpa. As universidades aqui são um bando de arcaico. Mais atrasada ainda. É o contrário. Eu acho que as escolas vão ensinar esses caras, né, Sandro? Eu acho que tem um pouco de um conflito de interesse, Chain, quando a gente olha essas escolas no Vale, por exemplo, porque como a IA tem, em tese, um conhecimento que foi aprendido com o que está público na internet, a gente não sabe exatamente que vieses ele tem, que preconceitos ele tem, porque o que é geral, e a gente sabe, a internet está cheia de padrões que a gente quer se desfazer enquanto sociedade. Então, quando você coloca uma criança para aprender com uma inteligência artificial, ela está aprendendo coisas boas, mas está aprendendo um monte de viés, um monte de preconceitos, são coisas históricas da nossa sociedade. Mas uma IA pedagógica, que é essa que a gente usa nas nossas escolas, que a gente criou, que a gente chama de IA pedagógica, ela tem uma série de proteções. Primeiro, a gente usa seu conteúdo curado, Chain, para ter essa proteção para os pais e para os estudantes. Então, a gente pega os nossos conteúdos, os nossos materiais, o AZ e embarca. Você falou a palavra-chave. Pegar aquele conteúdo para ele só dar a resposta daquele conteúdo, né, Roberto? Eu estou fazendo isso numa universidade que eu sou um dos maiores acionistas, que é o seguinte: vamos pegar o primeiro ano e teria um tutor, um mentor, tal de IA, que responderia tudo referente àquele assunto.
Ela não pode perguntar para ele, escuta, vem cá, me fala o que está acontecendo no Banco Master. Não tem nada a ver. Isso não é da saúde. Isso eu acho que pode ajudar muito, ou não. Completamente. É aí que a escola tem que entrar. Porque assim, a escola precisa colocar o escopo do trabalho, a fronteira, e do que é correto e o que não é correto para a gente evoluir o mundo. Então, senão, ela vai colocar mulheres em situação de poder abaixo dos homens, preconceito com raças, religiões. A gente tem que se apegar, Chaim, ao conteúdo que a gente quer ensinar. Isso a escola e a universidade sabe qual é, e ela tem que colocar na IA. Então, por isso que é errado um aluno usar, por exemplo, uma IA pública. O aluno usar o ChatGPT, isso é o pior que um pai pode deixar, especialmente um aluno ou uma criança menor de idade usar o ChatGPT, porque não tem conteúdo curado ali. Então, os pais vão procurar uma IA pedagógica, uma IA que foi pensada para a educação, por duas razões, pelo conteúdo, como disse agora, e para que ela não dê respostas prontas para o aluno. Roberto, você que está vendo isso aí, você tem visto alguma coisa dentro do que o Sandro está colocando aí? Tem algo nesse sentido dentro das universidades? Sim, eu acho que tanto nas universidades quanto nas próprias empresas. Recentemente, a própria OpenAI, eles anunciaram que eles criaram uma maneira, um mecanismo de identificar a idade das pessoas. Então, eles estão preparando esses conteúdos que são semi-curados, mas vai exatamente na linha do que o Sandro falou, é curado na lente, né, na visão daquelas empresas, não é na lente de educação, de saúde, etc. E aí as universidades, né, eu tenho um exemplo, acho que na Northwestern, eles têm usado o ChatGPT, principalmente, nas provas. Então, o professor, ele criou dinâmicas, e ele faz prova dia sim, dia não, eu estava conversando com ele, e aí ele força com que as pessoas trabalhem em equipe ou separadas nesse formato que é 100% consultando IA, né? E aí termina a prova, aí eles vão para a aula. Aí que eles começam a discutir por que eles aprenderam aquilo. Então ele está invertendo, é um experimento, né? De novo, a maneira que a IA é utilizada no começo e não para resolver. Roberto? O experimento que o professor deu uma prova para usar numa turma e para outra turma falou: vocês usam chat GPT, vocês não usam. É isso, né? Sim. Vocês vão fazer Sim, tal. sim. Esses caras fizeram em 10 minutos, os outros levaram 2 horas. Uma semana depois, ele chega na sala e fala o seguinte: agora nós vamos fazer uma prova. Do que, professor? Da semana passada, o que vocês aprenderam, né? Os caras do chat GPT viram, não lembravam de nada. Os caras de cá saíram bem. Isso faz sentido? É verídico? E outra coisa, você falou de saúde. Eu também recebi um vídeo, já na China, já tem robôs fazendo o papel de enfermeiro, servindo, tal. Já existe, você chegou a ver isso aí ou ainda é ficção? Isso ainda não tem? Você já chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Você conseguiu olhar algo assim aí ou só na China? Não, tem. Eu acho que é principalmente na China. Eu morei um tempo na China também, morei por 6 meses Você também na morou China, em todo então. lugar. Você não morou no Irã também, não? Tá louco, cara. Bom, Lá, você tem já ainda um não. olhinho meio puxado mesmo. Pois é. Você é de lá, Mas, Roberto? Oi? Não entendi. Você tem um pouco de... Minha mãe é japonesa. Minha mãe é ascendente japonês. Ah, então pronto. Eu Então sou tá a segunda explicado, geração. né? É isso Os aí. primos. primos. Misfits. Mas e aí, fala aí, Os vamos ver. primos. Eu vou dar um exemplo do meu filho, né? Como que ele está usando. Tem um aplicativo que ensina não só idioma, mas também música, piano, né? Que ele está fazendo aula, e xadrez. E ele, em um mês, o formato do aplicativo ele é tão parecido com o jogo que a gente começou a deixar ele usar. A gente normalmente coloca um limite, né? De quanto tempo ele pode usar a tela. E aí, em um mês, ele começou a falar frases inteiras em japonês, sendo que eu não falo nada de japonês, né? E começou a despertar nele vontade de comer comida japonesa. Agora ele quer viajar para o Japão. Então, é muito interessante assim que ele está fazendo latim, japonês e coreano, além de inglês e português que ele já sabe. Ensina né? só isso para ele, né? Não tem outra coisa, como disse o Sandro. É focado nisso.
Então, xadrez também outra coisa que ele ganhou 30 jogos na sequência, então ele foi jogar comigo lá, ele ganhou de mim, eu não sou nenhum grande jogador de xadrez, mas Quantos anos tem teu filho? eu acho que 7 anos, ele vai fazer 8 Será que é anos por agora. questão de idade que aprende mais rápido, ou será que eu com 72 anos vou aprender a ganhar dinheiro? Me dá um seu coisa desse para mim, né, Roberto? Velho, é de banco, pô. Dizem que é saber fazer a pergunta certa. Eu acho que você vai saber fazer a pergunta melhor que muita gente, né? Como fazer. Legal. Ô, Jefferson, você falou que você estava fazendo aí o trabalho junto, você viajou para todo lugar. Você mandou um vídeo aí sobre... sim. Dá para a gente colocar um pouquinho, só para ele ver que vídeo que é esse? Coloca aí, deixa eu ver. Preparar o ser humano para o futuro com consciência sempre foi um papel importante da educação. Mas como preparamos o ser humano para um mundo que se reinventa a cada segundo? O modelo tradicional de ensino construiu o passado, mas o futuro... O futuro que está chegando cada vez mais rápido. Exige um novo habitat. Bem-vindos à Cidade Educacional. A Cidade Educacional é um projeto transformador que une educação, tecnologia, sustentabilidade e inteligência artificial aplicada em um único ecossistema vivo. Mais do que um campus, é uma plataforma física de inovação educacional, concebida para formar cidadãos globais, críticos e criativos, conectando escola, universidade e mercado de trabalho em um mesmo espaço biofílico e inteligente. A cidade educacional é composta por 4 núcleos interligados, que representam as etapas evolutivas do aprendizado. O espaço fundamental será um ambiente de descobertas e experimentação científica e projetos de impacto social. A IA educacional será usada para personalizar trilhas de aprendizagem, acompanhar o progresso de cada aluno e estimular competências como resolução de problemas, empatia e colaboração. Inspirado no modelo das escolas Concept do Grupo SEB, o ensino médio da cidade educacional combina... Mas é um projeto que ainda eu quero colocar em prática, por isso que o Jefferson está trabalhando, vendo, você vê que tem muita coisa ilustrativa, mas é o que a gente entende que é possível, que vai acontecer. Por isso que eu te perguntei, você chegou a ver alguma coisa já funcionando em termos de saúde, educação, algo assim, ou ainda o pessoal está tateando? Igual negócio de carro autônomo. Autônomos. Que chegou Sim. até... Você vê que tem e não tem. O que você viu de prático mesmo, real? Assim, ambientes que são controlados, é muito comum você ver, por exemplo, dentro de hotel, já não tem mais, você pedir serviço de quarto, a pessoa não vai mais lá. Vários hotéis, você tem um robô indo levar, né? Fazer limpeza também, né? Não, mas você chegou a ver? Ambientes de fábrica, obviamente. Você viu? Sim. Sim, E você já pedi entrou algumas num carro vezes. sem ninguém dirigindo? Ah, sim, isso é todo dia, praticamente. É mais barato do que o Uber. Então, Você é mais entrou confiável, num? porque tem... Eu entrei várias vezes. Mas nem a toda pau semana eu entro agora, gente. Você tá muito louco, bicho. Você tá muito avançado. Mas nem... Outro dia eu fui pegar o Tesla, que não sei o quê. Gente, que susto que eu levei. Não ando mais, eu prefiro... É muito louco. Solta, ele começou a ir nas ruas, ele achava o local. Não, eu ainda... Tudo bem, eu sou avançado, vou para frente, tal, mas eu quero ver em loco, eu quero ver funcionar. Eu quero ver... Você entrou mesmo? Você teve coragem? Entrei, assim, a primeira vez... Você não ficou assusta com mais, medo? bem mais. Fiquei. Na primeira vez foi, Ainda bem que você assim, falou as isso, primeiras né? curvas... Não, é totalmente fora do que a gente está acostumado. Se você senta no banco da frente, então, o medo é 10 vezes pior. Porque se você está atrás, você tem a sensação que você não está vendo o todo, assim, né?
E aí, quando você está na frente, a sensação de que você está Então, hoje sozinho, você só né, e que anda você não tem controle com nenhum, esse é pior. carro primeiro porque você se sente seguro e paga mais barato. Isso é coisa de árabe, rapaz. Não é coisa de japonês, pô. Esse daí também. O que você viu mais com relação à utilização de robô aí no Vale do Silício? De robô, escritórios que são robôs mais simples, então não são humanoides, né? Então você tem os robôs de fábrica, que são super comuns, e agora cada vez mais a gente tem humanoides. Na CES desse ano, que é a feira de Consumer Electronics, né? Que é lançamento de televisão, etc., vários desses produtos de consumidor, teve um levantamento, acho que foram mais de 100 startups de robôs humanoides, então Não, mas parecidos assim com o ser humano. Startup é uma coisa que vai lançar. O que você viu na prática? No hospital, você viu alguém no hospital? Você viu servindo? Você viu em um hotel alguém servindo? Você chegou a ver isso? Então, tanto o hospital quanto o hotel são robôs, mas não são ainda os humanoides. São robôs que sabe, é um carrinho que chega. Então, a definição é definição de robô, mas não ele não replica os braços, as pernas de um outro robô. Então, eu acho que esse ano é o ano que vai ter a virada, porque tem muito investimento e tudo é muito aberto, né? Código aberto, muita gente pode fazer. Deixa eu falar uma coisa para você me entender. Estou te perguntando muito isso, Sandro. Desculpa até estar absorvendo mais ele, que ele está no Vale do Silício direto. Eu vou dar um pulo até aí dentro dessa nossa missão, que o senhor vai ser convidado, Claro que vocês vão pagar a conta de vocês, que de graça, todo mundo quer ir, né? Até a Ju vai querer ir, né, Roberto Passos? Nós vamos fazer um tour desse, eu quero dar uma passada aí, parar aí, que é meio que... E vou na China. Eu queria ver, o que você puder ver aí para a gente ver em loco, mas andar nesses carros, bicho, não estou preparado ainda não. Eu vou pôr primeiro o Jefferson. Se ele sobreviver, aí eu vou atrás. Porque não é possível, né? Ju, você tem coragem? Não, né? Também não. A Juliano Malaguti, você é Malaguti, você é da Guti, pode, né? Coloca aquele do Natal, que eu quero colocar. Ô Jefferson, o que você viu nessas tuas rodadas aí, que você foi nesses locais, na área, sabe, focando na cidade, nós estamos também olhando agronegócio, estamos olhando também cidade da educação, e também outros segmentos que se possa ser benéfico para os alunos, familiares, etc. A gente está vendo também algo na área de cidades inteligentes, né? Ou, no caso do agro, para a agricultura de precisão, né? Sistemas de drones com mapeamento de nuvens de pontos, para poder trazer uma experiência mais real para o nosso aluno, não ficar só com a parte teórica e levar isso para dentro da casa. Que nós temos a Harvard aqui, no caso, né? Da Harvard Business School. Você está falando justo da Harvard, nós temos uma universidade aqui, uma faculdade voltada para agro, né? Administração e agro, assim por diante, que, aliás, a Cláudia, que hoje está dirigindo. Mas me fala. Então, e nós temos encontrado muito nessas viagens aplicações efetivas do uso de inteligência artificial. De que forma? Ou com soluções desenvolvidas e aplicadas para o negócio como próprio, por exemplo, a Alpha School, que é uma escola nos Estados Unidos, que eu acho que o Você chegou Roberto, a ver, né? Fomos lá agora, final do ano passado, é uma escola que tem 2 horas de aula para os alunos que começam desde a 3ª série, equivalente do Brasil, até o 2º ano do ensino médio no Brasil, que é o K12. Eles estudam 2 horas totalmente com agentes de IA, curados, como o próprio Sandro falou. Então, não há um devaneio, né? Não há uma alucinação da IA para ensinar. 2 presenciais ou 2 horas presenciais. E o restante só... E aí, lógico, essas 2 horas ela acontecem no modo Pomerode, ou seja, o aluno tem 20 minutos de acesso. Não é barato? 10 minutos. No carro, não? Não, a mensalidade... Não? Porque, então, essa escola é boa, hein, velho? Você vê isso aí, como é que é? 2 horas de IA, 2 horas de IA, né, no período matutino, e a parte da tarde desenvolve skills. Isso desenvolve habilidades de artes, de música, no caso eles também têm uma pegada para religião, né, para marcenaria, enfim. Então a parte prática existe. Parte prática, sim, acompanhado por mentores, com professores, exatamente. Tá, e a mensalidade... Não abro mão disso, ter os professores tem que ter, ali exatamente. Não dá para abrir a mão disso, O humano tem que estar sempre né? no ciclo, não tem jeito. A inteligência tem que ser humana, né?
artificial tem que ser como ajudante. É Exato. isso, Fernando? É para isso que está caminhando, inclusive nas empresas? Por isso que eu defendo muito esse nome do inteligência ampliada. Inteligência artificial é a ferramenta. E aí você pode usar o ChatGPT, o Google Gemini, IN. Inteligência ampliada é uma habilidade que cada ser humano vai desenvolver de unir a inteligência humana com a ferramenta inteligência artificial. E desenvolver essa habilidade requer outro humano, outro professor preparado para ensinar a desenvolver essa Mas me habilidade. fala um pouquinho dentro das empresas. Eu queria que você focasse no que você... Claro que educação você tem atuado, você tem conhecido bem, mas dentro das empresas, como é que o pessoal está como esse que você foi atender? Que, aliás, você me disse que você ficou surpreso do tamanho da empresa, tanto de gente. E você me disse que eles usam um tipo de... Já estão utilizando muito a inteligência artificial, mas ele tem... posições de gente ainda, é isso? Isso, ele está substituindo um call center de atendimento de vendas de 200 posições, 200 pessoas, por agentes de inteligência artificial. Dentro da empresa, a gente está vendo dois tipos de uso. A inteligência artificial generativa e a inteligência artificial preditiva. A generativa, ela te traz Mas muita... é para atender telefone, né? A generativa ela vai trazer produtividade. Então, ela substitui ações repetitivas simples, né? Como fazer um atendimento rápido de um cliente, ajudar a responder um e-mail, criar uma apresentação, analisar um relatório. Tudo aquilo que a gente fazia usando as ferramentas básicas do mercado, como o Office, o Google, pode ser potencializado e ele diminui o tempo. O que um profissional fazia em 3 horas, agora ele faz em meia hora, 40 minutos. Deixa eu pegar o teu gancho aqui. Roberto, isso existe no Itaú? Existe em banco isso já? Ou coisa que já... A gente usa... Sim. A gente usa, mas principalmente para atender... A gente está aumentando a quantidade de clientes que a gente pode atender, né? Então, pensando numa agenda de eficiência, se a gente atende pessoas de maneira super rápida, não personalizada, era isso no passado, cada vez mais a gente consegue... Aquela memória que eu falei, a gente está usando agora para atender de maneira personalizada e trazer histórico e dicas de como atender melhor os nossos clientes. Então, a tendência é sumir as agências físicas, é isso? Eu não diria, eu acho que é um repropósito, assim, a gente tem que ressignificar as agências. E essa parte do contato humano, da segurança, como você falou, tem muita coisa que você precisa, você foi assaltado, você precisa ter um suporte na rua. Às vezes a agência está lá também para esse tipo de coisa, você está próximo de uma universidade. Então, ali você tem um grande público de clientela de estudantes, né? Me explica o que tem a ver isso. Você foi roubado, tem agência... A agência, ela pode entender, como ela vai entender melhor dos clientes, eu vou saber que ali perto de um lugar tal, eu estou próximo de um centro têxtil, então eu vou ter conhecimento também de centro têxtil. Então, eu vou fomentar negócio para aquelas pessoas. Ou então, ser perto de uma universidade, perto de um hospital, dependendo de onde a agência estiver, a gente deveria alavancar esse relacionamento que a gente tem com os clientes para trazer abrir novas oportunidades. Né? Então, a gente pensa mais em expansão. Tem diminuído ou tem aumentado com essa tecnologia, tal, os desfalques, os entrar em conta, os roubos digitais, invasão? Como é que está isso? Eu acho que tem agências que fecham e tem agências que abrem. A gente recentemente abriu uma agência nova, Uniclass, na Avenida Paulista. E aí, quando o Unibanco e o Itaú se juntaram, imagina que no mesmo quarteirão tinham 2 agências. Né? E até hoje ainda tem um pouco disso. Então, tem a minha pergunta não é essa. Eu quero saber se teve mais... Fraude. Mais fraude, menos fraude? É isso que eu estou perguntando. Depois que vocês embutiram esse... Tem uma maneira de inibir isso? Isso tem melhorado, piorado? Como é que está isso? Nos meios digitais, eu não sei o número, se aumentou. Eu posso convidar um amigo meu de fraudes aqui, até porque o número acho que é bastante sensível, mas o caso do Pix WhatsApp, por exemplo, a gente demorou 1 ano e meio para lançar, de tanto teste e tantos pilotos que a gente fez. A gente fez muito teste. Foram milhões e milhões de pessoas usando internamente, milhões de testes sendo feitos antes da gente poder
liberar para os nossos clientes. Então, tem uma área que a gente chama de Responsible AI dentro do banco, né? Dentro do meu time, inclusive, que a gente se preocupa exatamente em... fraude agora mudou para ser algo que é mais persuasão, porque se cada vez mais o acesso aos sistemas forem através de conversa, né, porque é um chatbot, então, através da conversa, você consegue fazer persuasão, você consegue usar o jeitinho brasileiro para enganar, sabe, a opinião da pessoa, daquele chatbot e tentar te dar uma informação ruim. Então, para mitigar isso, para que isso não aconteça, a gente tem um time que é muito bom de ataque, né? Já que consegue tenta detectar, quebrar, né? Agora, esse negócio a gente de quebra por antes voz, que mandar aconteça na Pix, vida que real. eu quero ver funcionar, viu? Hein, Ju? A Ju vai me ligar, manda Pix pra Ju. Aí pronto, ela pega a voz, grava e manda bala. É isso, Sandro? Você acha que isso dá para ensinar na escola para os alunos? Não só dá, como agora a nova alfabetização do século XXI é ensinar IA, porque vai ser impossível exercer a cidadania no futuro sem conhecer. Você vai ser uma vítima do sistema, seja do ponto de vista intelectual, porque, imagine, a OpenAI com o ChatGPT está falando com 800 milhões de pessoas. Quanto ela pode influenciar a decisão dessas pessoas para comprar um produto novo, para votar em alguém, para usar uma empresa? Então, se a gente não blindar os nossos filhos, os nossos estudantes, para que ele tenha o pensamento crítico, ou seja, que ele não receba alguma coisa da IA como verdade absoluta, mas que ele possa julgar aquilo e tomar uma decisão a partir daquilo. Então, IA, Chaim, é a nova alfabetização do século XXI. Sem isso, jamais vai dar para exercer a cidadania novamente. E é tão sério isso que a OpenAI já anunciou que a partir do mês que vem vai ter anúncios de propaganda dentro do próprio ChatGPT. E por isso que eu falo muito sobre IA pedagógica, porque quem produz um produto para ser pedagógico, o objetivo final é a aprendizagem do estudante. As IAs de mercado, o objetivo é a atenção, o engajamento, é que eles fiquem ali e não a aprendizagem em si. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter do mundo da educação e do mundo do trabalho, né? Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma IA selecionando os currículos para fazer contratação. Então, não é só na escola, até para a decisão de quem vai arrumar um emprego e quem não vai, quais são os vieses na escolha disso. Então, até quem está no negócio, né, Fernando, que você está atuando e ajudando as empresas, o cuidado da responsabilidade da ética precisa vir à frente da produtividade, porque, do contrário, a gente não vai pôr o humano no processo e a gente não quer um mundo de robôs, a gente quer um mundo onde os humanos são mais felizes, né? Agora é hora de decidir se a gente domina o robô ou o robô domina a gente. E quem usa da forma errada acaba virando um robô na mão do robô. E o robô não precisa disso, né? Quem precisa dominar é a gente. Você falou uma coisa agora há pouco com relação em trocar quase 200 posições repetitivas. A gente fica um pouco preocupado, o telespectador fica preocupado, quem está nos ouvindo fica preocupado. Tem que deixar muito claro o que é uma repetitiva, não é? E que esse profissional, não é que ele vai perder o emprego, ele pode ter outras opções de melhorar ainda mais aquela função repetitiva, pegar um telefone e ligar. O que as pessoas você recomenda que façam? E é extremamente importante a gente explicar isso. Na maioria dos casos que eu tenho visto dentro das empresas, as empresas não estão simplesmente trocando um profissional por uma inteligência artificial. Estão ampliando a possibilidade daquele profissional fazer mais. Então, quando eu instrumento aquele profissional, ensino ele a usar a inteligência artificial adequadamente, se ele atendia 10 ligações num dia, ele passa a atender 20 ou 30. Então, o primeiro momento não é uma substituição, é uma ampliação. Porém, quando você aprende a usar a inteligência artificial adequadamente e atende, ao invés de 10, 30 pessoas, você está mais preparado. Triplica na tua produção. Para a empresa, então, ele utiliza isso, benefício como do profissional para ele. Exato. E aquele que não soubesse virar nos 30, naturalmente, não continua. Exatamente, eu aquele que não faz igual o filho do Roberto, com 7 anos, bate no pai no xadrez, que não deve ser tão difícil, né? Você acha que... vamos jogar um dia um xadrez aí com teu filho para ver se ele me bate no xadrez. Vou ficar muito feliz em ver isso. Aliás, que coisa fantástica essas coisas. Você não acha que isso daí, nessas escolas arcaicas, como você diz, como é que o poder do menino poder fazer isso sentado e tentando... O que você sente isso? Qual é a tua opção? Eu prefiro que ele aprenda aqui e ter oportunidade de evoluir, ou ele espera
a hora certa, o tempo certo, achar o professor certo? Qual é a tua sugestão? Ou um híbrido? Eu fico com 10 pés atrás, assim, como pai, assim. Eu acho que a gente tem que tentar, nessas idades, né, que a gente está formando, formando, sei lá, até o caráter, né, e a parte de socialização, etc., eu fico bastante preocupado na quantidade, eu vejo a maioria dos amigos dele, e a gente tenta minimizar isso daí, porque vou dar um exemplo da experiência. A experiência para usar o software é tão envolvente que o software sabe quando você está triste pelo tom de voz, pelo seu timbre de voz, ou quando você está animado. E aí ele vai e gera outra emoção em cima daquilo. Então ele te engaja de um jeito que só um ser humano consegue fazer, né? Então, ainda mais quando é por voz, tal, então você tem que repetir palavras em japonês, em outro idioma, então é muito essa criação de um vínculo que é estranho, Em né? quanto tempo ele Então eu aprendeu a fico falar em bastante para japonês? trás. Um mês. Quero ver ele falar em árabe, viu? Em japonês. Aí, Não é, Jefferson? Você imagina falar em árabe do jeito que os caras gritam. Será que aprende um mês? Não, mas é sério mesmo que você está falando? Em um mês ele aprendeu a falar em japonês? não, ele fala frases. O meu irmão fez aquele Kumon, né? Não sei se vocês conhecem. Conheço. E Ixi, travou. Fala aí, Jefferson. Puxa aí um pouquinho, vamos ver. Questões da tecnologia, né? Fazer o quê? Olha, doutor Chain, essa questão do aprendizado, como o filho do nosso convidado está falando, é uma coisa que está cada vez mais comum, a aceleração da aprendizagem de alunos. E pega um pouco, né, do que o Fernando estava dizendo, é a aprendizagem ampliada, a inteligência ampliada, é a gente conseguir fazer, olha, voltou, a gente conseguir fazer uso de soluções tecnológicas com preparo pedagógico, educacional, familiar, até com o preparo dos pais, para que o aluno possa, para que a pessoa, né, a criança, o jovem, adolescente, possa fazer uso cada vez melhor desse tipo de soluções para o seu dia a dia. E isso também vai em conta dos professores, né, e os familiares e pais de alunos, enfim. Sandro, é um negócio maluco isso. Ainda ninguém tem a fórmula certa, nem a receita certa. Todo mundo, como ele diz, nas universidades, vamos ver daqui 2 anos a gente testa. O que você viu de prático mesmo, que você convive? É você que mais convive com os pais, alunos, com professores, que você treina professor, você fala com as escolas, com os donos. O que é que mais te chama a atenção? O que mais você presenciou? Que você está sentindo na prática, o que é que deixa o pessoal apavorado e o que deixa o pessoal feliz? Porque o pai chega e fala, olha, meu filho aprendeu em quantos meses você falou, japonês? 30 dias aprendeu o básico, né? Mas ele aprendeu 10 vezes mais rápido. Ele está todo japonês. feliz com isso, você não está achando ruim como pai, mas ao mesmo tempo ele fica assustado. Como é que isso entra na cabeça do menino, coisa que normalmente se leva... E no comum aprendeu em quanto tempo? Seria 10 vezes mais tempo. Então. Pelo menos 10 meses. Quase um ano. Né? O que você está sentindo no contato com os alunos, pais, familiares? Espera aí, antes de você falar, você como pai, qual é a tua sensação nisso? Que a gente ainda não sabe o que não sabe. Tem muita incerteza. Eu só sei que nada sei. Mas e aí, como pai, você é um cara de tecnologia, você vive isso, como é que é a tua reação? Você não... O que você sente com isso? A gente tenta acompanhar ao máximo, porque a gente tenta fazer com que eles façam desconfiando de tudo, sabe? Desconfiando da resposta, desconfiando se não tem um viés que quer formar opinião, desconfiando se a fonte é errada. Então, a gente como pai, eu fico entre otimista pela velocidade, mas pessimista pela falta de controle que a gente tem. A gente não é algo que alguém fez antes, então a gente não sabe qual o resultado que vai dar, sabe, nos próximos anos. Então, você não confia 100% no que aparece, não confia nesses programas, não confia sempre. Mas como é que você entra dentro de um carro que não tem motorista?
Porque já foram milhões acho que foram mais de 100 mil viagens só no ano passado, né? Então, acho que muita gente bateu antes de eu entrar no táxi. Então você é daquele que quer pagar para ver, é isso? Eu te desafio, Shane. Você tem que andar uma vez que seja Nem um a quarteirão. pau, Aí nem depois a você vai pau. falar, Você que é tem tranquilo. Tenho, porque as estatísticas mostraram, Chain, que nós humanos, nesse caso, somos muito mais falhos do que a máquina. Então, é muito mais seguro andar na Waymo, nessa... Não estamos falando da Juliana dirigindo, que é um desastre. Do que o ser humaninho. Eu prefiro sem motorista, mas de verdade. Que corre, que bebe, que quer chegar mais cedo em casa. Então, a máquina não tem essa questão da emoção. Então, para dirigir, emoção não é bom. Para dirigir, é melhor ser racional e ter dados. A emoção é boa para uma série de coisas. Ela serve, inclusive, para ensinar as crianças. A emoção ajuda demais, cria conexão, cria vínculo, dá estímulos, as crianças precisam ser motivadas. Isso a máquina não sabe fazer direito. Alguém Esse é o papel já te deu professor. um feedback dizendo que, de fato, aliás, você precisa ter um estudo muito forte, não é só na universidade, mas sim em geral. A universidade estuda coisa mais lá em cima, mais aqui embaixo. Essas crianças... tem que ser feito um estudo mas tem muito profundo, estudo, né? já, assim, como a gente já tem alguns anos falando sobre a generativa, né, que é o nascimento do ChatGPT, já tem muito estudo comprovando várias coisas, Chain. A primeira delas é que aprender exige esforço, exige o desenvolvimento cognitivo do seu filho exige que ele tenha esforço. Qualquer coisa que a gente vai aprender que não teve esforço não vai ter aprendizado. Então, é um engodo a gente achar que a escola com o IA vai ser uma escola de felicidade absoluta todos os dias. Se for, não vai ter aprendizado. O nosso cérebro precisa disso para criar sinapses, as conexões. Então pega lá o caso do Jefferson, que ele viu naquela escola que lá em Miami. Lá, 10% é professor e 90% é IA, é isso? No caso dessa escola em específico, eles trabalham com os conteúdos que a gente trabalha no Brasil, história, matemática, ciências, física, química e línguas, utilizando agentes de IA para reforçar a aprendizagem do aluno, acompanhados com um tutor dentro de sala. Mas também são salas de IA também. É um tutor com conhecimento daquela disciplina que vai acompanhar o aluno estudando através daquela ferramenta. Então, ele serve como um apoio. Então, eles chamam de mentor. Ele tem o papel de professor, mas ele é um mentor. Aqui pode parar, mentoria aqui, mentor IA, é aqui. Isso aí. Não inventa não, não inventa não. E aí, depois, o professor ele tem um mapa de como que o aluno aprendeu sobre aquele conteúdo, como é que ele se desenvolveu através das questões que ele respondeu, dos exercícios, e aí ele vai para a parte prática. Conversar com o aluno, ver alguma coisa? Sim. E aí, como é que eles são? Eles gostam? Os alunos adoram. Até aluno que não gostava de estudar ou que tinha problema de relacionamento, dentro desse modelo de escola, eles se encontraram totalmente, porque ele tem a liberdade. Mas é um pessoal que gosta de estudar ou são os pessoas... estilo Sandro, que não ia na aula? Não. São alunos, inclusive, eles têm uma escola onde fica aquela base de lançamentos dos satélites do Elon Musk, lá da SpaceX. É uma cidadezinha, não lembro o nome. E os alunos todos, que são quase 80 alunos nessa escola, são todos filhos de engenheiros e profissionais de tecnologia que trabalham com o Elon Musk. Roberto falou. Pois é. Pode parar. Roberto, tem coisa errada aí, não estou entendendo. Você ouviu o que ele falou, né? Você conhece essa escola? Alpha School. É a Alpha School, né? Alpha School, conheço. É um dos exemplos, né, que eu tinha comentado. Ela tem uma unidade, acho que no Vale, mas é bem pequena hoje. Então são poucos alunos que vão lá ainda. E tem essa IA pedagógica, né? Tem a IA pedagógica, não é uma IA aberta. Né? E em São Francisco, onde tem essa unidade, a anuidade é $75 mil. E quantos alunos são? Em torno de 70 alunos. Mas aí fica fácil, né? Você pega 75 mil vezes 70. Pois é, mas não é questão de financeiro, não é de a questão é o número, quantos habitantes tem em São Francisco, né? Gigante, então cabe ter mais unidades. Então você vê que o pessoal ainda está... Sim. E aí, Sandro, na tua prática, você começou a falar... O que você está sentindo? Então, assim, um exemplo, hoje vinha no Uber, a gente estava falando sobre IA, ele deu um exemplo prático. Ele falou, meu filho chegou para mim em dezembro, eu falei, pai, passei, mas a última nota, eu tive 10 em redação. O pai falou, ficou feliz. Falei, como você teve 10? Eu fiz com o ChatGPT. Aí ele mostrou, ele só deu o tema da redação para o ChatGPT, entregou a redação e o professor deu 10. Aí o motorista do Uber me falou, Sandro, eu não sabia se eu ficava feliz porque ele tirou 10, ou se eu punia o meu filho. Esse é o sentimento que os pais têm nesse momento, Chain.
Eles não sabem se o uso da IA é benéfico para o seu filho ou se o uso da IA vai trazer consequências para o futuro dessa criança. É esse o papel da escola, de dizer quando a IA tem que ser usada, de que jeito, e o jeito é a IA não pode dar respostas prontas, a IA precisa ajudar a pensar, é o pensamento amplificado. É muito louco isso. Cadê aquele vídeo que eu pedi para você colocar? Dá para colocar? De Natal? Olha o vídeo que eu fiz de Natal aí, ó. Olha que maluquice, olha. Olha que maluquice. Você viu essa, Roberto? Você chegou a ver aí? Olha que maluquice que é isso, né? Um negócio muito doido. A gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Há 5 anos atrás, teria gastado um dinheirão para fazer um vídeo desse. Ah, não, isso foi... Não é? A IA quebrou essa barreira. Não é? Então, agora avalia sim, daqui a pouco tem cantoria. Já tem, não tem? Tem, Já música, tem letra. cantores... Tem. Tem uma dupla sertaneja de IA. Banda de Dupla rock. sertaneja de IA. Dupla sertaneja de IA. Avisa aí o Cipó, ô, Ju, que tem dupla sertaneja de IA. Tem mesmo? Qual? Para uma- de sacanagem. Não, é você verdade, tá- eu posso pesquisar. Tem uma dupla sertaneja que compõe Pesquisa aí, e Ju, se canta existe com isso. o Eu já também chuto o judicial. pau da barraca, né? Fala mais um pouquinho dentro da tua profissão, mais o que é que tem no mundo de business, que você mais... Aqui nós falamos educação, falamos aqui a área de bancária, de alunos, tal. No business, como é que os empresários estão pensando? O que eles estão querendo fazer? O que eles buscam? Como é que eles enxergam isso? Primeiro, tomar cuidado para não entrar na moda de ficar testando e não ter resultado. Então, eu sempre coloco para todo empresário, do pequeno ao grande, que vai usar a É inteligência isso que eu ia perguntar, os artificial. pequenos também estão Também. procurando evoluir? Essa é uma tecnologia muito interessante, porque o mesmo algoritmo, a mesma inteligência artificial, lá em 2015, comprar uma inteligência artificial custava de 15 a 30 milhões. Só o Itaú e grandes empresas poderiam comprar. Hoje, o mesmo algoritmo que uma startup, um pequeno empreendedor, tem um carrinho de venda na rua, vai usar o mesmo algoritmo que uma empresa grande. O que vai diferenciar são os dados que essa empresa tem, que aí ele pode usar a favor dele, e a forma como ele utiliza. Mas na hora de usar... Dados é ouro em pó hoje É com a ouro em pó, inteligência artificial, totalmente. né? Porque senão eu vou usar os dados públicos, como o Sandro falou, e eu vou estar no mesmo lugar que todo mundo. Agora, se eu tenho dados específicos da minha empresa, eu vou ter uma IA diferente para mim. O Itaú tem dados que ele vai colocar na IA dele, que vai ser diferente de outro banco e assim por diante. E na hora de implementar, olhar 3 coisas simples, mas totalmente importantes. Primeiro, esse projeto de IA aumenta a receita? Faz eu vender mais? Pode usar. Não faz eu vender mais? Segundo ponto que eu posso olhar. Diminui a despesa? Traz eficiência? Também tenho que usar. E, por fim, me ajuda a controlar risco. Se ele não Mas os aumenta a empresários receita... estão abertos para aceitar esse tipo de situação, de entrar investindo, estão abertos, estão com a cabeça... Para testes iniciais, sim, porque os primeiros testes são muito baratos. Não requer grandes investimentos. Depois, à medida que vai usando, começa a ficar caro. Está O ficando... problema Onde que fica caro aí? no volume, depois que eu coloquei, na hora de alimentar os dados, dar manutenção, cuidar, expandir, aí começa a ficar caro. Porque parece muito fácil, eu vou trocar o meu atendente e vou colocar uma IA. Porque aí a IA não tira férias, a IA não vai no banheiro, não pede 13º. Mas usar muito essa IA pode, em alguns casos, ser mais caro do que ter um profissional. Roberto, deixa eu te perguntar. Como é que vocês vão fazer, como é que o Itaú vai fazer, como é que o mundo vai fazer com relação à energia, né? Que uma IA, o que gasta de energia é um troço maluco, né? Já está tendo dificuldade isso aí no meio bancário, ainda no meio geral, que você está... Vale do Silício cai de vez em quando a energia. Como é que está isso daí? Porque o gasto que isso vai ter é um troço maluco, né? Sim, vai ser um problema. Eu acho que ainda não é um problema, mas a evolução do que a gente está vendo dos modelos, então esses exemplos, né, de que a gente está usando o IA para fazer atendimento, por exemplo, ele fica, esse mesmo modelo que a gente usava 1 ano atrás, agora às vezes é 10 vezes mais barato e mais eficiente energeticamente. Então,
eu lembro que a cada tem uma média, né, a Nvidia, né, que é a maior provedora, né, de GPUs, né, que é o chip, né, que fica rodando essa infraestrutura dos modelos de IA. Nos últimos 3 anos, eles aumentaram não só o poder de processamento, mas eles melhoraram em 40 vezes a cada ano o consumo energético, né? Então, eles meio que compensam, né, a evolução da tecnologia, do hardware mesmo, em consumir menos energia. Essa conversa do Elon Musk que ele vai jogar para a Lua, lá vai colocar o Sol joga energia, vai ser tudo lá em cima hoje, isso aí é uma coisa factível, além da cidade, né, que ele está montando lá, isso daí todo o pessoal leva a sério aí, ou ninguém duvida que ele é louco mesmo, é capaz de fazer? Se você falar no Vale do Silício, todo mundo leva a sério um monte de maluquice, né? Então, eu não sei se é referência somente as pessoas levarem a sério, mas a minha experiência, né? Eu tive uma experiência em fazer, quando eu ainda estava trabalhando em consultoria, em fazer integração de satélites de baixa órbita, né? E aí, essa integração entre os satélites para fazer transações, né, que eram micropagamentos, né? Você imagina que, ao invés de você ter a infraestrutura na Terra, a gente, sei lá, uns 6 anos atrás, conseguiu conectar esses satélites para fazer blockchain, né? Fazer um criptopagamento, né? E aí, a grande dificuldade não era tanto o processamento ali, né? E a energia, era a instabilidade, porque tem muita coisa que não funciona, né? Que se você pegar um computador do jeito que está hoje, que funciona super bem aqui na Terra, e levar para o espaço, ele não vai funcionar do jeito que é. Então você tem que criar uma arquitetura nova, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O presidente do Itaú, recentemente, ele soltou o seguinte: nós somos o único que não aplicamos, não distribuímos a CDB do Banco Master. Isso foi o IA que deu a dica para ele ou foi feeling humano dele? Qual é a tua impressão? Aí eu vou ter que perguntar para ele, que eu realmente não sei. Ele é negócio estranho isso, né? Porque o feeling humano ainda funciona, né? Não é que naturalmente ele viu, pelo conhecimento, que é um cara muito inteligente, que esse negócio não fica em pé, alguma coisa humano funcionou ali, não é? Não fica em pé, o Itaú pagar 105 CDI, ou sei o cara pagar 130, 150. Ele teve cheiro, o primeiro nome dele é Malul, é árabe, né? Segundo, é que deve ter tido alguma coisa bem humana, um feeling humano que levou a fazer isso. Você não acha que é isso? Ou foi, ele perguntou, ChatGPT, o que você acha disso? Me dá a tua impressão. Não, definitivamente. Te prometo que não mando esse programa para ele. Não, definitivamente teve o conhecimento dele, mas eu acho que a visão, não só do que aconteceu no passado, mas os planos que ele tem mais para frente. Eu acho que isso não é um fato isolado, né? Isso tem muito a ver com uma estratégia que está sendo feita. Tudo que eu te pergunto disso, você vaza, né? Duas que eu te perguntei, você eu fui consultor há muito tempo, Chain. Você está certo. Mas, é engraçado isso, né? Esses dias agora, falar em energia, veio uns cliques na minha cabeça, não que seja um gênio, mas eu perguntei para o cara, vem cá, esses carros elétricos que vocês estão colocando, fui procurar o cara da BYD. Cara, uma hora para, né? Porque não cabe tanto tempo, tal. E a hora que parar? E essa energia, como é que está aí no mundo inteiro? Você nunca pensaram em fazer como tem no celular? Botar acabou a bateria do celular, colocar uma bateria aqui atrás, né? Na hora que acabar, o cara liga, tá, não sei o quê. Os caras ficam, não sei, então, porque na China pensa isso tudo, não é possível que não tem isso, e não tem. Aí percebe-se que um cara, depois que eu conversei com ele, eu já tenho alguma coisa pensada nesse sentido. Uma bateria que ela parou, ela carrega direto, bateria portátil, não sei o que. Por que não leva? Porque não cabe dentro do carro. É assim que
e é pesado, não sei o quê. Então tem umas coisas que as pessoas começam a buscar. Mas isso eu preciso te dizer uma coisa. Os carros da BYD que você está dizendo, se você conectar um carro no outro, um carrega o outro, hoje. O que está com bateria, se você conectar direto um carro no outro, ele transfere energia para o que está sem. E pifa esse. Aí diminui, você vai para outro lugar para carregar. Mas se os dois... nessa ideia que é boa. E tem outro que tem o combustível, você leva o combustível para gerar carga na bateria. Não, o combustível não tem nada a ver com carro elétrico. Pô. Não, ele tem um reservatório. É o híbrido. Não o híbrido. Não, estou falando elétrico. Bateria estendida. Quando acabar a bateria, o motor, a combustão, funciona para gerar a bateria. Mas vocês percebem como esse negócio é muito louco? Porque vai evoluir demais. Como é que faz? Você cria o carro elétrico, não tem energia para tanto carro. Aí cria-se milhares de centro... como é que chama? Data centers. Data center e tudo precisa de energia. Aí se fala em energia eólica, energia... Nuclear. Nuclear não dá. É maluca. Lá né? nos Estados Unidos, as nucleares estão voltando para abastecer data center. Bill Gates está investindo em micro-usinas nucleares para poder gerar energia para alimentar os data centers da Microsoft. O consumo é muito grande mesmo. Porque tem uma maluquice, né? Colocamos lá na energia solar. Só que o solar uma hora acaba, não é? Aí vem a bateria. E a bateria até hoje não conseguiram. Aí o que usa para não parar as coisas? Famoso diesel ainda. Ninguém ainda está todo mundo testando para lá, testando para cá. Tem muitas oportunidades para os nossos alunos no futuro. É isso, boa. Você matou a charada. Isso que ele está falando é muito importante, viu? Tem muitas oportunidades para o teu filho, que já sabe jogar xadrez com você, para o bem, né? Até em medicina. Não precisa só... Tem muita oportunidade, se descobre... Tem coisas boas, né, na inteligência artificial que ninguém percebe, né? Por exemplo, se fala em já descobriram a doença do câncer, bem antes, até acho que antes na criança, dentro do útero e tal. Tem muita coisa boa, né, Roberto? Que você está se vendo aí. Você chegou a ver alguma coisa aí fora da curva, não? Eu acho que o exemplo maior que a gente vê é o AlphaFold, né? É um algoritmo que a Google, né? A Google tem uma divisão de inteligência artificial que chama DeepMind. E aí eles usaram esse algoritmo que eu não tenho os números exatos aqui, mas eu acho que ele foi treinado em 150 mil ou 110 mil proteínas, né? Então, qual que é a ideia? O DNA ele é formado por proteínas. Então, uma vez que você consegue fazer esse desenho, o mapeamento da proteína, você consegue entender melhor como o DNA é formado. E isso é a fórmula da vida, né? Então, você fazer medicamentos, etc. Então, o AlphaFold foi uma maneira de você fazer esse fold, né? Esse processo de desenho das proteínas. E aí, quando eles rodaram esse processo, eles conseguiram gerar centenas de milhões de proteínas, sendo que na história a gente tinha só 100 mil, 110 mil, alguma coisa assim, proteínas. Então isso vai e está na mão de todos os pesquisadores, né, desse campo há mais de 2 anos, se não me engano. Já tem uma versão nova do AlphaFold, e esse tipo de coisa, né, que a gente conhecer melhor como o nosso DNA funciona, você imagina o potencial que tem. Então, pode viver até mais de 100 anos, é isso? É essa a ideia. Você imagina visitar Jefferson 100 anos, Deus que me perdoe. Ninguém merece, né, Ju? 130. Para um minuto. Você tem aí, eu te mandei um sertanejo, tem aí? Coloca, deixa eu ver. E a inteligência artificial com sertanejo. Ô Cipó, chama o Cipó. Ele botou o programa aí de sertanejo aí na 79 FM, fazer propaganda, só sertanejo. E diz que a Letícia é aluna. Deixa eu ver. Isso daí existe? Eu pensei que o nosso amor seria pra sempre, não acabaria assim tão de repente. É esse que me mandou. Mas tudo mudou. Isso é inteligência artificial, esses dois? Sonhos, o lindo jardim, isso não precisa... Uma dupla que chama Humberto Henrique Osmar, que estreou em 2025 na festa do Peão de Barretos. Na verdade, Humberto Henrique Osmar é H2O.
Cadê Então, esse Humberto aí, Zóio? Manda aí pra gente dar uma olhada. Tá, esse no CNPq, CNN Pop, tá no YouTube aqui de 12 de junho, Ju. Pois é, você vê que maluquice que é essa, né? É o fim do mundo. Coisa mais... Bom, ainda ninguém vai substituir Roberto Carlos para mim, nenhuma inteligência artificial vai. Pode parar, não tem essa, não existe isso. Ele vai viver até os 100 anos e eu vou ainda me emocionar com tudo isso. É isso que o ser humano precisa, né, Fernando? Pois é, a gente é formado de 3 ciências, né? A senciência, a consciência e a inteligência. A senciência é a capacidade de sentir dor, frio, fome. E isso a IA não sente. A consciência é a capacidade de saber onde a gente está. Né? Aqui em Ribeirão, no Brasil, na Terra, no universo. Tem vários animais que não conseguem ter essa consciência. E a inteligência que é a capacidade de tomar decisão. O que a inteligência artificial faz é a capacidade de tomar decisão. Mas emoção, com senciência e a consciência para tomar uma escolha. Não é uma decisão, é uma escolha. Né? Quantas vezes um médico toma uma escolha de levar o paciente para casa em estado terminal para ficar junto com a família, ao invés de manter ele só com medicamento no hospital, porque para ele vai ser melhor. Esse tipo de coisa, um algoritmo que só olha para dados nunca vai conseguir. A emoção do Roberto Carlos, um algoritmo nunca vai conseguir. Reproduzir uma música, ele vai? Vai. Chegar na voz igual, vai. Mas criar essa conexão de senciência e consciência, a gente ainda está um pouco longe disso. Muito Graças bom, né, a Deus. Sandro? É sensacional. E eu estava falando muito com os estudantes, eles ficam muito preocupados em relação a gente falava aqui dos problemas, né? Ah, eu não vou ter profissão no futuro. Eu falei, enquanto existirem problemas no mundo, vai precisar de gente para resolver. E que bom que tem a IA, porque é mais uma ferramenta para te dar um superpoder para você resolver os problemas que tem no mundo. Então, se a gente resolver problemas e colocar emoção junto com isso, com consciência, certamente a gente vai fazer desse mundo um lugar melhor. Como é que fala aí? Frossar. É frossar, carioca? Tem que puxar o R. O que você sente nessa situação? Como é que é teu recado final aí, que agora realmente era para ser 1h, já estamos 1h21, daqui a pouco eu tenho que parar realmente. Aqui esse programa daria 3 horas, né? Mas enfim, o que você sente? Qual o recado que você passaria para o telespectador, pai, gente que utiliza banco, para os comerciantes, porque de qualquer maneira banco é um business para o pessoal. Qual é teu recado final aí que você está vivendo o dia a dia com os caras? Eu diria que estudem. Se tem uma coisa que eu tenho feito muito mais do que na época do vestibular, eu confesso. Eu estou estudando muito mais agora do que qualquer outra época da minha vida. Então, não precisa todo mundo, né, se matar de estudar, mas chegou a época que trabalho tem a ver com estudar, com aprender como aplicar a inteligência artificial. Diversão, né, ou você fazer coisas de maneira otimizada, tem a ver também com você estudar também a melhor maneira. Eu acho que aprender continuamente e até desaprender algumas coisas vai ser o principal desafio que a gente vai ter daqui para frente. E voltando ao ponto lá de questionar a decisão da IA, né? Eu acho que ter pensamento crítico é muito difícil quando está tudo sendo feito por você, né? Então a gente conseguir exercitar e é um exercício mesmo, é como se fosse para academia, né? Se o que te tira o sono hoje, você que está vivendo esse meio? O que me tira o sono é talvez a concentração da decisão de como a IA vai ser aplicada na mão de poucas pessoas. Eu acho que é um pouco disso, né? Lá no Vale, assim, tem duas ou três narrativas, assim, sabe? São 2 ou 3 frentes, empresas que têm um domínio muito grande e o que eles falarem vai acontecer, vai dar problema ou vai acontecer, vai dar bom ou vai dar ruim. Você tem medo, por causa se tirar o sono, cair em mãos erradas, é isso? Cair na mão do maluco, que aliás está cheio nesse mundo, hein? Meu Deus do céu, o que tem mais é louco nesse mundo. Não vai ser democratizado, né, o uso da IA nessa expansão. Então, esse é o que me tira um pouco o sono. E cabe a gente, né, sociedade, tomar mais as rédeas para aceitar como e o que aplicar, né? Legal. Sandro, o que te tira o sono? Para encerrar aqui. Obrigado, viu, Roberto?
que me tira o sono, Chain, é o risco e o poder que a IA pode ter de manipulação das pessoas, de criar uma sociedade que não é uma sociedade que a gente escolheu democraticamente, e sim das pessoas que estão no poder, as grandes big techs, decidirem o que vai ser melhor para o mundo e, como nós temos a democratização do acesso, eles definirem que sociedade a gente quer e não nós, as escolas, os pais, as famílias. E os alunos, o que te tira o sono com relação a eles? Que eles não terceirizem o pensar para a IA, que não usem a IA como atalho cognitivo, e sim usem a IA para ativar um novo superpoder. Boa. Jefferson, o que te tira o sono, além da dupla de IA aí? Bom, a dupla sertaneja é famosa. Olha, o que me tirou o sono, Dr. Chain, é que eu quero mais tempo nesse planeta, nessa vida, para aprender tudo que vem por aí, porque é incrível a quantidade de coisas que a gente vai ver ainda nos próximos 4 ou 5 anos. Logicamente que a gente tem que estar preparado para saber filtrar todo esse viés político, econômico, né? Esse viés das coisas que vão ser utilizadas para o mal com a inteligência artificial. Mas eu queria viver pelo menos mais uns 50, 100 anos aí para poder acompanhar toda essa evolução. Não, eu não aguento isso não. 56 anos de Jefferson não aguenta não. Obrigado. O que te tira o sono, Fernando? Você hoje que vive... Hoje o que me tira o sono é o que eu chamo de analfabetismo digital. As pessoas não saberem usar ou terem a oportunidade de aprender a usar a inteligência artificial. Eu costumo dizer que tem 2 grupos de pessoas agora. Aquelas pessoas que criam tecnologia, como o Frossard, o Bonas, o Jefferson aqui, que vão criar as IAs, e aquelas que usam tecnologia. Ou você cria ou você usa. IA é para todo mundo. Se você não aprender a usar, você vai ser um analfabeto digital e vai ter dificuldade de trabalhar como um analfabeto tem hoje. Então, aprenda, estude e use da forma correta, como todos os meus amigos falaram aqui. E você, telespectador, o que te tira o sono? Você viu que hoje nós tivemos aqui 4 profissionais, cada um tem um segmento, mas todo mundo focado no final. Todos estão preocupados, todos, nenhum deles disse que nada me tira o sono. Nenhum deles disse, olha, eu estou tranquilo. E nenhum deles disse que eu estou preocupado. Todos têm a mesma função. Depende muito de você. Como é que você conduz a educação do teu filho, do teu negócio, como é que você consegue, como ele acabou de falar, de aprender, saber perguntar, saber até onde se vai, não se iludir e chegar e começar com graça, com ChatGPT, de repente usar ele até como psiquiatra, tem muita gente que usa, né? É um negócio muito maluco, porque o que as informações que você passa para qualquer, não só ChatGPT, como qualquer um, ele só vai conhecer mais de você, depois induzir você a fazer coisas que você gosta. É o famoso puxa-saco, né? Puxa-saco fala aquilo que você gosta de ouvir. Isso nessa mesma tendência acontece. E para encerrar, eu só tenho a dizer que o que me tira o sono realmente, que eu quero um mundo melhor para os meus netos, né? Que são os que vêm, são os que vão mudar esse mundo, que são os jovens, esses jovens como o filho do Roberto, que em tão pouco tempo aprendeu uma língua, que bom que isso seja benéfico para ele, que eles possam virar e não deixar com que seja manipulado por ninguém, porque o mundo hoje realmente me tira o sono. O que eu estou vendo me tira o sono, não vejo liderança humana, eu não vejo liderança de pessoas que se preocupam com o próximo. E quando não tem uma liderança humana, aí sim abre espaço para que uma inteligência artificial possa ocupar esse espaço. É isso que me tira o sono. A você, telespectador, meu muito obrigado, adorei fazer esse programa e virão mais. Não vamos esperar 8 anos para que isso ocorra. Esse programa será passado não só em Ribeirão, mas em outras empresas do grupo Tati de Comunicação, que hoje está no Brasil todo e já é o 5º maior grupo de comunicação do país. Muito obrigado a você, até a próxima mentoria.